Oi pessoal, tudo jóia? Vamos então aí para o nosso terceiro vídeo do mês de setembro, mês dedicado em homenagem aí aos profissionais de administração, mas com a temática de marketing, mais especificamente marketing relacional. Nós, no vídeo passado, de maneira bem ampla, trabalhamos alguns conceitos mais amplos do marketing, e aí a gente chega agora no marketing relacional, tá certo? Vamos entender primeiramente que o marketing de relacionamento é uma ação de marketing direto, é uma ação que gera uma resposta, provoca uma reação, por isso é chamado marketing direto. Toda comunicação de valor que vai demandar ou provocar ou esperar uma resposta do público-alvo vai ser considerado uma ação de marketing direto. E o marketing relacional trabalha bastante com esse tipo de estratégia. Então vamos lá, vamos começar a conversar um pouco sobre essa perspectiva aí do marketing relacional. Vamos começar com conceitos. Então, quando a gente começa com os conceitos, eu vou citar o primeiro autor aí, que é o McKenna. Ele diz que marketing de relacionamento, ou pós-marketing, significa a construção e a sustentação de toda uma infraestrutura de relacionamentos com o seu cliente, com o seu público. Então vejam, ele usa a palavra infraestrutura. Vou falar disso já já. É a integração dos clientes com a empresa, desde o projeto, desenvolvimento de processos, sejam industriais ou de vendas. Então entendam, existe uma coisa chamada ciclo de vida, tá certo, do cliente na empresa. Ciclo de vida do cliente na empresa. Por exemplo, eu vou até uma determinada loja de departamentos ou compro em um determinado site de comércio eletrônico e aí eu fiz o primeiro contato. Eu acessei aquela informação e resolvi efetuar uma compra. Começo a receber informações sobre a aprovação de pedido, se for pela web, sobre tempo de entrega do meu produto. Se for na loja, eu fui lá, comprei o produto, saio com ele, de repente eu recebo 2 ou 3 dias depois uma ligação perguntando como foi a minha experiência com a loja, com a compra, se eu fui bem atendido pelo vendedor, se o produto estava em acordo com as minhas expectativas e necessidades. E aí vai que eu atraso um pagamento, vou receber outro contato, provavelmente, de uma cobrança. Né? Então vejam, eu tenho vários pontos de contato dentro da atividade ou do processo que eu desenvolvi adquirindo um produto a partir de uma comunicação de valor que aconteceu. E o marketing de relacionamento tem por foco entender todos esses pontos de contato e criar um banco de dados acerca das minhas características enquanto público que já consumiu o produto. Quando eu tenho um público que não tem ainda contato comigo, mas eu já tenho informações sobre ele, eu vou coletar essas informações e vou colocar nesse mesmo banco de dados, porque elas me servirão como referência para que eu possa comparar e entender se o perfil do meu cliente, do meu consumidor, que eu quero que vire cliente, já está devidamente mapeado. E em cima dessas características que eu posso segmentar com N variáveis, sexo, horário de compra, valor médio de compra, enfim, idade, religião, meio de compra, se foi presencial, se foi pela internet, forma de pagamento preferida, enfim, tem uma série de características que eu posso levantar e criar aí o perfil, né, do meu público-alvo. Então, isso vai exigir toda uma infraestrutura, tanto de sistemas de informação, como de pessoal habilitado, qualificado para tratar isso, analisar isso e criar estratégia para isso, para esse foco, tá certo? Então, sempre lembrando que marketing relacional, ele tem, vamos chamar assim, por premissa, esse entendimento do perfil e a partir desse entendimento, a criação de estratégias para que esse relacionamento seja continuado, seja sustentável, seja
traga resultados, obviamente, de vendas, de fixação da marca e por aí vai, tá bom? Então vamos lá, continuando. Outro ponto aqui, ó. Marketing relacional também pode ser considerado uma estratégia de negócios que visa construir proativamente relacionamentos duradouros entre a organização e seus clientes. Lembrando que a gente tem dois tipos aí minimamente de clientes. Os clientes internos, ou seja, eu posso ter ações de endomarketing relacional, são meus colaboradores, meus funcionários. Lembrando também que nem todo o colaborador é funcionário. Eu posso ter uma terceirizada na minha empresa, eu posso estar recebendo uma consultoria na minha empresa e não são meus funcionários, mas são meus colaboradores. Então a ideia é que essa organização relacional aí contribua para que haja mais desempenho nos processos da empresa, nos processos de desenvolvimento de produtos, nos processos de venda, de entrega, de distribuição. Tudo isso pensando nessa sustentabilidade de resultados. Eu particularmente, tá, eu tenho algumas opiniões aí muito claras. Quem conversa comigo sabe, eu não acredito nessa expressão pós-venda. Não acho um conceito para mim aceitável, porque ela aparentemente delimita um período de relacionamento. Assim é praticado pela grande maioria das empresas. Eu acredito de fato em relacionamento, porque você, por exemplo, pode não ser meu cliente, eu posso ter apresentado uma proposta de minha consultoria para você, você não é meu cliente, você não fechou comigo, mas você não fechou por motivos alheios, não significa que você não gostou da proposta, ou não acha necessário, de repente você entende que pode ser contratado isso posteriormente, mas você pode me indicar para alguém. Percebeu? Então, no momento em que eu crio relações sustentáveis, e o que é que eu chamo de relação sustentável? Dentro do ambiente corporativo, sobretudo, relações baseadas em confiança. Confiança acontece quando existe transparência. Se eu sou transparente no que eu vendo, no que eu apresento, eu não tenho por que me preocupar em sustentar informações falsas. Muitas empresas gastam muito sustentando inverdades e terminam em um dado momento quebrando, não digo a própria empresa, mas quebrando aquela estratégia. Não é sustentável. Mentira não é sustentável. Mentira gera PROCON, mentira gera processo. Então, nessa perspectiva, quando eu crio relações que vão ser sustentáveis, eu vou ter uma relação de confiança muito importante e isso pode gerar um nível de fidelização que vai além da compra repetida. Eu crio uma relação de lealdade da minha empresa, da minha marca com o meu cliente. Ele se torna leal a mim. Ele pode ser assediado pela concorrência, mas ele provavelmente, a princípio, continuará comprando comigo. Essa é a grande questão, é a grande diferença. Seguindo aí, olha, nosso amigo Peter Drucker colocou aí, elegeu algumas regras fundamentais aí para a utilização do marketing relacional na busca pela vantagem, né, pela vantagem competitiva. Ele diz que o relacionamento com o cliente é de responsabilidade da empresa. Qualquer reclamação ou conflito por parte do cliente é provocado por uma falha empresarial. Então entendam bem, a culpa não foi do seu vendedor não, viu? A culpa foi da estrutura da empresa. Ou que contratou uma pessoa que não tem competência, ou que deixou aquela pessoa exaurida de tanto trabalho, ou não treinou aquela pessoa. Então a culpa é da empresa, não do funcionário em si. Isso é uma visão sistêmica que o Peter Drucker traz e que é excelente. Tá? Um outro ponto aqui, a empresa deve perguntar-se constantemente o que pode ser feito para facilitar ou para melhorar a vida do seu público. Então, minha gente, é algo também super necessário a gente pensar em pesquisa de mercado. Pesquisa de mercado não se faz só para lançamento, né? E a gente tem que tomar cuidado com essa lógica da pesquisa de satisfação. Óbvio, quando eu faço uma pesquisa nesse mote, aí eu quero entender o grau de felicidade, né, de realmente satisfação que o meu público tem comigo, minha loja, minha marca, com meus serviços, enfim. Isso é óbvio. Mas eu tenho que estar muito preparado para ouvir revés, para ouvir crítica. Nem todos estão. A gente vê muitos cases absurdos aí, sobretudo nas redes sociais, quando a gente faz comentários. Eu, por exemplo, uso muito as redes sociais para expor problemas que eu vivenciei com determinados prestadores de serviço.
Não faço nenhuma questão de que essas empresas que falharam comigo, de repente, me queimam ou façam algum tipo de comentário sobre a minha sinceridade. Não, eu penso como consumidor e pensarei sempre como consumidor nesse aspecto. Acho que rede social tem uma grande utilidade nessa perspectiva. E nem sempre as respostas que acontecem quando eu registro alguma reclamação publicamente são respostas inteligentes, são respostas de empresas preparadas para enfrentar a insatisfação do seu público-alvo. E isso é um grande fator, porque assim como o marketing relacional ele cria estratégias para manter aquele cliente consigo, ele também precisa criar estratégias para recuperar o cliente que foi embora. Isso é um ponto crucial, porque a concorrência é enorme. Não é difícil eu, de repente, com uma estratégia de menor preço, conseguir fazer uma massa crítica de clientes para mim. Não é difícil. E aí eu vou tentando cercar esses clientes com atributos e tal, com plus, com aqueles pontos aí que vão gerar essa retenção, mas se chegar um outro concorrente usar a mesma estratégia, eu estou preparado? Então esse é um ponto muito importante, entender as lacunas. O que é que eu deixei de fazer? Eu me recordo de 2 cases rápidos para compartilhar com vocês. Certa vez eu fui numa determinada concessionária, fui procurar ver um carro, e aí quando eu voltei para casa eu recebi uma ligação da marca dizendo: olha, você viu tal carro da nossa marca. O que é que você gostaria que tivesse naquele modelo que não tem? Vejam que pergunta inteligente. Geralmente a gente recebe que tipo de ligação? Ah, foi bem atendido? Não comprou por quê? Aquele script tradicional. Esse não. Perguntou o que é que eu queria no carro que não tinha. Vejam só. Isso é uma mudança simples de script, mas que gera uma senhora informação para quem desenvolve a comunicação, para quem desenvolve o projeto até daquele produto. Né? Outro ponto importante, certa vez uma grande lanchonete, uma grande marca de lanchonete, fez uma propaganda nas redes sociais e se concentrou em São Paulo, perguntando que experiência de vida aquelas pessoas haviam vivenciado quando comiam o seu sanduíche. E aí vários foram os depoimentos. Ah, foi comendo esse sanduíche que o meu marido me pediu em casamento. Ah, foi comendo esse sanduíche que eu vi que passei no vestibular. Foi comendo esse sanduíche que minha esposa me compartilhou que estava grávida. Foi comendo esse sanduíche que eu senti o gosto de uma barata. Teve esse comentário. Houve esse comentário. O que é que aconteceu? Qual foi a reação da lanchonete? Tirou a campanha do ar e só. Não falou mais nada. Então veja, quando eu crio um instrumento de relacionamento, de propagação da minha imagem, eu preciso entender prós e contras. Eu tenho que analisar os riscos. O que é que a gente viu lá no mês de agosto, quando a gente falava de gerenciamento de projetos? Tem risco. Estratégia é um projeto. Tem risco. Quais são? Vale a pena seguir? Eu consigo mitigar? Então, pontos aí para a gente sempre pensar. E aí, voltando aqui, continuando, né, a gente tem outros conceitos aqui. Ó. Foco, né? Conhecer profundamente o seu cliente. Né? Torná-lo conhecido por todos os que fazem o processo da sua empresa. Processo de fabricação, de manufatura, né? De distribuição, de montagem de vitrine, de venda, de contato, né? Ele não deve aguardar para que alguém o identifique e solucione os seus problemas. Aí vem aquela coisa da proatividade, de você monitorar com relativa frequência, tomando cuidado para não se tornar chato, para não se tornar enfadonho, como é que está a relação. Né? Tá bem, tá legal, tá gostando, você gostaria de algo mais que eu não fiz? Esse tipo de caminho é bem saudável. Né? Transformar o seu cliente, olha só que legal, em sócio, né? Em coparticipante, né? Proporcionando atividades que vão disponibilizar recursos que só eles vão poder vivenciar, vão ter acesso, ou seja, eu estou customizando, eu estou, quem sabe, até criando um nível de micromarketing. Vejam só, pessoal, tem um case que eu acho muito legal compartilhar. Uma época da minha vida profissional, eu atendi o setor sucroalcooleiro e eu almoçava geralmente em um determinado posto de gasolina que tinha um restaurante perto de umas usinas aqui da região Nordeste. E como eu ia com alguma recorrência lá,
eu comecei a observar o ambiente do restaurante e uma vez o dono do restaurante pediu para tirar uma foto do meu prato. E aí eu fiquei sem saber, né? Ah, tudo bem, pode tirar. E ele tirou uma foto e pediu meu e-mail e tal, perguntou se poderia, né, guardar essas informações. Eu disse, pode, não há problema. Eu acho que ele tirou mais umas 2 vezes ou 3 vezes fotos dos pratos que eu fazia. Um belo dia, eu recebo um e-mail. Olha, aqui é fulano do restaurante tal. Se você não conseguir vir fisicamente para cá hoje, dia de hoje, geralmente, você come 380 gramas, gosta de carne branca e salada assim. Olha aqui os seus pratos. Qual deles você quer que eu leve para você agora? Vejam a ideia simples e genial que ultrapassa o limite da customização. Isso é o que eu chamo de customerização. Chegou no nível de micromarketing. Então isso é fantástico, isso é me colocar no braço, assim, cuidar de mim enquanto cliente para me construir a conveniência certa. Né? Então esse é um ponto crucial. Quando a gente fala de envolver o meu cliente no próprio projeto, a gente tem aquela batata famosa que chamou seu público-alvo para votar. Olha, que sabor você quer para minha batata? Né? Que sabor? E aí o pessoal tome criar sabor, aí voltou lá, sabor churrasco, sabor não sei o que tal. Então eu fui chamado a participar do processo de criação. Vejam que coisa interessante com relação à sua relação com o seu público. E depois a empresa ainda propagou essa experiência dizendo, olha, dos sabores que a gente começou a circular nesses 30 dias, qual deles você quer que fique definitivamente no nosso rol de sabores da nossa batata? Então chamou de novo as pessoas para participar. Então são estratégias que são simples, pessoal, mas que fazem uma diferença muito grande na experiência com a marca, com o produto. Isso tudo é marketing de relacionamento. Continuando aqui, a gente tem também aqui o conceito do Vavra. Ele define marketing de relacionamento como um processo que visa garantir satisfação contínua e um reforço aos indivíduos ou organizações que são clientes atuais ou que já foram seus clientes. Então, mais do que nunca, né, é um conceito bem focado na qualidade total, né? Satisfação contínua. Satisfação contínua significa, para mim, eu rimo assim, melhoria contínua. E eu acho ótimo que o Vavra use a palavra processo, porque realmente é um macro processo cheio de subdivisões que vão aí ter indicadores. Cada processo, a gente viu rapidamente isso também no mês da gestão de projetos, em agosto, e cada processo tem pelo menos 3 indicadores: frequência, tempo de execução e custo. Então, no momento que eu tenho indicador, eu posso entender o que é eficácia, o que é eficiência, o que é efetividade, e posso tentar manter-me numa boa performance em relação à execução desses processos. Né? Os clientes devem ser identificados, devem ser reconhecidos, devem ser comunicados, devem ser aditados em relação à sua satisfação e precisam ser sempre respondidos. Eis aí um ponto crucial. Jamais deixe seu cliente sem resposta. Se você não tem braço para responder, então reduza o seu público-alvo, ou o seu segmento, ou o seu nicho. Do contrário, você pode cometer um dos piores pecados de uma empresa com relação ao contato e a comunicação com o público-alvo, né? Deixar sem resposta. Se você não tem condição de responder imediatamente, deixe claro que você vai responder no tempo X, mas não deixe de responder. Isso é algo assim super, super importante, tá bom? Vamos lá, vamos continuar. Olha o conceito que, com base em todos os outros que a gente viu, eu tomei a liberdade de construir. Marketing relacional vai ser todo esforço que se desenvolva objetivado no estudo, na avaliação e aprimoramento das estratégias de captação, de contato e resposta em relação a seus consumidores potenciais, aos seus consumidores eventuais e aos seus clientes leais. Isso é marketing de relacionamento, meu povo. Esse movimento, que é um movimento informacional, vai se materializar em uma ação de mercado que visa relacionamento com retenção sustentável, ou seja, vantagem competitiva. Vamos dar um exemplo aí da marca da maçã, né?
Geralmente quem tem a maçã, quem tem o Apple, a princípio não troca, não quer trocar, porque são produtos que criaram um nível de fidelização autêntica, ou seja, houve uma sinergia emocional, pessoal, com o seu público-alvo. Então isso é uma estratégia, são estratégias bem construídas de retenção, uma comunicação que já funciona a partir do próprio design dos produtos dessa marca. Sempre foi essa a grande chama, né, de atração, o design, a durabilidade, a exclusividade. Né? Então era chamar aí a pirâmide da hierarquia das necessidades de Maslow e observar aí quais são os atributos-chave principais de determinadas marcas. Isso é um bom exercício para a gente entender a estratégia de relacionamento que foi produzida, criada por elas, certo? Então, as etapas aí do marketing relacional: não se faz marketing relacional sem uma estratégia, sem a movimentação dessa estratégia, que é o planejamento, obviamente sem uma ou várias pesquisas de mercado. Após tudo isso, após as análises, sem uma boa segmentação, a partir do que você quer chamar de mercado primário, depois mercado secundário, sem o aporte, sem o uso de tecnologia que vai te dar aí uma sustentação infraestrutural, sem sistemas sendo criados, né? Marketing direto, informação que é gerida, que é tratada. Então, a gente vai seguindo, tá certo? Perguntando o porquê de eu me preocupar com marketing de relacionamento. Bom, primeiro, já está meio que chovendo no molhado, mas vamos repetir, né? Satisfação, né, dos meus clientes. Eu preciso sempre equiparar esse grau de satisfação com o que eu mensurei, o que eu atribuí como referência de qualidade. Saber se eu estou lá, se eu estou ultrapassando, se eu estou aquém. Né? Criar um compromisso, de fato, com um programa de satisfação que me garanta ou me propicie uma posição de liderança. Aí é um outro objetivo de marketing, que é o market share, né? Meu posicionamento de mercado. Eu quero ser o primeiro, quero estar entre os 5. Né? Qual é meu objetivo? Por fim, também criar mensurações internas de satisfação, que podem ser mal planejadas, inclusive. Né? Eu tenho que sair da mentalidade, até a gente viu no primeiro vídeo do mês, eu não tenho mais uma mentalidade de vendas, aquela mentalidade interna, que se preocupa com as necessidades da empresa essencialmente. Eu tenho uma mentalidade de oitiva, uma mentalidade de ouvidos acurados por meus clientes. Então, o que eu penso sobre eles pode não ser o que eles pensam. Eu preciso ouvi-los de fato. Outro ponto, cada vez que eu escuto meus clientes, eu consigo entender e me colocar como uma empresa, um player com voz ativa no mercado. Isso pesa bastante nesse link de fidelização. Muitos clientes, isso é um fato muito grave e muito real para todos nós, não reclamam, porque acham que não vai acontecer nada. Nós, inclusive, enquanto consumidores, somos escravos de alguns oligopólios disfarçados aí na economia, né? Porque a gente tem insatisfação com um grupo X de empresas, com um determinado produto, e se a gente sai de uma e vai para outra, a gente mudou de 6 para meia dúzia, porque a gente não consegue respostas quanto à reclamação em relação aos problemas que a gente vive. E o pior, algumas agências reguladoras passam panos quentes sobre essas situações. Né? Eu creio que seja, inclusive, o que acontece um pouco na área de telecom. Né? Olha, um programa de satisfação de clientes é uma poderosa ferramenta para estimular a melhoria contínua dos produtos. Né? Os concorrentes aí podem já ter adotado alguns programas, então benchmarking, vamos em cima, vamos buscar informações com quem já está trabalhando, com quem já é bem sucedido. Quando eu faço isso, eu realmente consigo me situar bem no aspecto da minha estratégia. Né? Estratégia boa é aquela que é compreendida por todos, construída por todos e aplicada por todos. Né? Quando eu consigo ter essa perspectiva dentro da minha área, da minha empresa, do meu produto, do meu serviço, eu tenho mais chances de acertar, tá certo? Então, vamos sempre lembrar, né? Nós sempre temos uma live no final do mês e eu já vou com maior brevidade compartilhando com vocês a nossa live desse mês,
que acontecerá no dia 30, salvo não me engano, é uma quarta-feira. Então, todos juntinhos lá comigo. Devo ter um convidado, vou confirmar a presença dele, para falar sobre vivências de marketing conosco e criar um debate bem rico, um debate bem fluídico para a gente, mais um, para a gente seguir em frente. E, por favor, mais uma vez, a máscara é amiga da cidadania. Por mais que a gente tenha imunidade de rebanho, curvas, graças a Deus, descendentes aí da pandemia, a pandemia continua aí. Então, com todo respeito à opinião e ao direito de todos, vamos ser cidadãos. Um abraço enorme para vocês. Até o próximo vídeo.